My brothers and sisters, it is wonderful. Queridos irmãos e irmãs, é, é realmente maravilhoso. É difícil acreditar que há 71 anos, em 1948, eu era um missionário na Inglaterra e que há 40 anos, Bárbara e eu levamos nossa família para o Canadá quando fui chamado presidente da Missão Canadá-Toronto. Enquanto servíamos lá, em abril de 1976, fui chamado para o primeiro quórum dos 70 e, inesperadamente, em 1985, fui chamado para o quórum dos 12 apóstolos. Diferente de meus chamados anteriores, que tinham uma desobrigação no futuro, minha desobrigação de meu chamado nos 12 não é a melhor opção agora. No entanto, oro para que esse dia venha somente depois de eu terminar tudo o que o Senhor me chamou para fazer. Pensando sobre meus últimos 43 anos de serviço como autoridade geral e o privilégio de ministrar aos filhos do Pai Celestial, passei a perceber melhor que Ele quer que todos seus filhos encontrem paz, alegria e felicidade em sua vida. O profeta Leí ensinou: os homens e as mulheres existem para que tenham alegria. Há muitos motivos pelos quais a paz, a alegria e a felicidade escapam de nós nesta vida, incluindo a pobreza, a guerra, os desastres naturais e problemas inesperados no emprego, na saúde e nos relacionamentos familiares. Mas mesmo que não possamos controlar essas forças externas que impactam nossa vida aqui na Terra, enquanto tentamos nos tornar fiéis discípulos do Senhor Jesus Cristo, podemos encontrar paz, alegria e felicidade, apesar dos problemas mundanos que nos cercam. Um de meus filhos disse certa vez: Pai, imagino se algum dia vou conseguir alcançar o reino celestial. Respondi: tudo o que o Pai Celestial pede de nós é fazer o melhor que pudermos a cada dia. Irmãos e irmãs, façam o melhor que puderem a cada dia. E rapidamente vocês vão perceber que o Pai Celestial os conhece e que Ele os ama. E quando souberem disso, realmente souberem, sua vida vai ter um propósito real e significativo, e vocês ficarão repletos de alegria e paz. Sendo a luz do mundo, o Salvador disse: todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual possamos ser salvos. Portanto, todos os homens e mulheres devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai. As Escrituras nos ensinam que Satanás deseja conduzir as pessoas às trevas. Cada esforço dele tem o objetivo de apagar a luz e a verdade de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Assim como Leí ensinou seus filhos, o diabo procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Se a obra e glória do Pai Celestial é levar a efeito a imortalidade e vida eterna dos homens e das mulheres, a obra de Lúcifer é levar a efeito a tristeza e a dor sem fim dos olhos dos filhos de Deus. O pecado e a transgressão ofuscam a luz de Cristo em nossa vida. Por isso, nossa missão é repousar na luz de Cristo, que traz paz, alegria e felicidade. Nos últimos 18 meses, o Senhor tem inspirado seu profeta e seus apóstolos a implementar ajustes diversos e maravilhosos. No entanto, temo que os propósitos espirituais desses ajustes se percam no entusiasmo das mudanças em si. Joseph F. Smith disse há muitos anos: o verdadeiro, puro e simples Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado. Somos responsáveis por mantê-lo na terra. Ele acrescentou que o Evangelho verdadeiro, puro e simples é resgatar a doutrina de Cristo. Resguardar a doutrina de Cristo. O profeta Joseph Smith ensinou que
por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Os primeiros princípios do Evangelho são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. E seu irmão Hiram Smith ensinou repetidas vezes. Dizendo, pregue-nos repetidas vezes e verão que dia após dia novas ideias e mais luz a respeito deles lhes serão reveladas. Vocês podem se aprofundar neles, mas os que compreendam claramente, assim vocês serão capazes de fazer com que esses princípios se tornem mais plenamente compreendidos pelas pessoas que vocês ensinam. As melhores maneiras que vemos de vermos os propósitos espirituais da igreja são viver os verdadeiros, puros e simples ensinamentos de Cristo e também aplicar os 2 grandes mandamentos do Salvador. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A obediência a esses 2 grandes mandamentos proporciona uma maneira de se ter mais paz e alegria. Quando amamos e servimos ao Senhor e amamos e servimos ao nosso próximo, naturalmente sentimos mais felicidade e não há maneira melhor para isso. Amar a Deus e amar ao próximo é o fundamento doutrinário da ministração, do aprendizado centralizado no lar, apoiado pela igreja, da adoração espiritual no dia do Senhor e do trabalho de salvação em ambos os lados do véu, apoiados pela Sociedade de Socorro e pelos quórums de elders. Todas essas coisas são fundamentadas nos mandamentos divinos de amar a Deus e amar o nosso próximo. Pode haver algo mais básico, mais fundamental e mais simples do que isso? Viver o Evangelho verdadeiro, puro e simples, nos permitirá ter mais tempo para visitar as viúvas e os viúvos, os órfãos, os solitários, os enfermos e os pobres. Encontraremos paz, alegria e felicidade na vida ao servirmos ao Senhor e ao nosso próximo. Os ajustes no dia do Senhor enfatizam o aprendizado e o estudo do Evangelho centralizados no lar, apoiados pela igreja, e são uma oportunidade de renovar nosso espírito e nossa devoção a Deus dentro das paredes de nosso lar. O que poderia ser mais simples, básico e profundo? Irmãos e irmãs, conseguem ver que aprender e ensinar o Evangelho em nossa família é uma maneira importante de encontrar alegria e felicidade em nossa vida? Falando sobre o dia do Senhor, o Salvador disse, porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Ele acrescentou, para que tua alegria seja completa por meio do regozijo e oração, e devem fazer estas coisas com ação de graças, com o coração e o semblante alegres, e com o coração feliz e o semblante alegre. Observem algumas das palavras-chave nessa revelação: alegria, regozijo, ação de graças, coração alegre, coração feliz e semblante alegre. Parece-me que a observância do dia do Senhor deve nos deixar felizes. Ao ministrar de maneira mais sagrada e mais elevada, pensem no quanto é essencial cumprimentar todas as pessoas que vêm para as reuniões de nossa igreja, especialmente os membros novos e os visitantes. Todos devemos nos alegrar cantando os hinos e ouvindo cuidadosamente as palavras da oração sacramental, com o coração e a mente abertos. Testemunhos de fé em nossas orações de jejum e testemunho, em nossas reuniões de jejum e testemunho, são conduzidos por um membro do bispado, que dá um breve testemunho centralizado no plano de felicidade e no verdadeiro, puro e simples Evangelho de Cristo. Todos os outros devem seguir esse exemplo. Precisamos lembrar que há outros lugares apropriados para contar histórias ou aventuras de viagens. Quando mantemos nosso testemunho simples e centralizado no Evangelho de Cristo, ele nos proporciona renovação espiritual ao prestarmos nosso testemunho uns aos outros. A ministração eficaz é vista de modo melhor
por meio das lentes focadas no amor a Deus e no amor ao próximo. De forma simples, ministramos porque amamos o Pai Celestial e seus filhos. Nosso empenho para ministrar vai ser mais bem-sucedido se mantivermos a ministração simples. As maiores alegrias vêm das coisas simples da vida, então precisamos tomar cuidado para não pensar que é necessário acrescentar mais coisas a qualquer dos ajustes que recebemos para edificar e fortalecer o testemunho no coração dos filhos de Deus. Não compliquemos as coisas com mais reuniões, expectativas e exigências. Primem pela simplicidade. É nessa simplicidade que vocês encontrarão a paz, a alegria e a felicidade de que tenho falado. Durante anos, os propósitos da liderança da igreja, como descrito no Manual 2, visam resultados claros e simples. Os líderes incentivam todos os membros a receberem todas as ordenanças essenciais do sacerdócio, guardarem os convênios a elas associados e qualificarem-se para a exaltação e a vida eterna. Adultos, incentivar cada adulto a ser digno de receber as ordenanças do templo. Ensinar todos os adultos a identificarem seus antepassados e realizarem as ordenanças do templo por eles. Jovens, ajudar a preparar todo rapaz para receber o sacerdócio de Melquisedeque e as ordenanças do templo e para ser digno de servir em uma missão de tempo integral. Ajudar a preparar toda moça para ser digna de fazer e guardar convênios sagrados e receber as ordenanças do templo. Fortalecer os jovens por meio da participação em atividades significativas. Todos os membros. Ajudar os líderes do sacerdócio e das auxiliares, os conselhos de ala, os missionários de ala e de tempo integral e todos os membros a trabalharem em cooperação e em um esforço equilibrado para resgatar as pessoas, fortalecer as famílias e as unidades da igreja, aumentar a atividade no sacerdócio e coligar Israel por meio de conversão, retenção e ativação. Ensinar os membros a sustentarem a si mesmos e a própria família e ajudar os pobres e necessitados à maneira do Senhor. Meu serviço na igreja tem me abençoado com muitas experiências espirituais marcantes e especiais. Sou testemunha de que o Senhor dirige sua igreja para cumprir seus propósitos. Recebi orientação divina muito além de minha capacidade. Para mim, a alegria de viver o Evangelho está centralizada na doutrina e no Evangelho verdadeiros, puros e simples de Jesus Cristo. Servi sob as chaves e a direção de 6 profetas e presidentes da igreja, desde Spencer W. Kimball até Russell M. Nelson. Testifico que cada um deles foi e é o profeta escolhido por Deus. Eles nos ensinaram princípios essenciais sobre a igreja, o Evangelho e a doutrina de Deus. O presidente Nelson está levando o trabalho do Senhor adiante em um ritmo de tirar o fôlego. Digo de tirar o fôlego porque ele é o único dos apóstolos que é mais velho do que eu. E estou tendo dificuldade em acompanhá-lo. Sou testemunha de que as chaves do sacerdócio e o manto de um profeta de Deus estão sobre ele. O presidente Nelson ensina o verdadeiro, puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Presto meu testemunho que Jesus é o Cristo, e esta é sua igreja, dos quais presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.